Voltamos com a carta da Lua. E agora nós vamos fazer a comparação com a carta anterior, a Lua e a Estrela. Como a Estrela, o próprio herói está ausente, exceto no mitológico, né? Que a gente vê ali mostrando a Estrela como sendo uma parte da história ali, e o mitológico ele traz o herói, mas os demais não tá o herói ali. O intelecto do seu ego, que continua submerso, mergulhou ainda mais fundo na depressão. Então a Estrela já estava refletindo, a Lua entrou mesmo, ela entrou naquela água, ela foi lá no fundo do âmago dela. Pois nessa estampa, nenhuma figura humana aparece para ajudá-lo a enfrentar a escuridão. Psicologicamente, isso significa que ele perdeu o contato com todos os aspectos do seu eu humano, afundado ao nível aquoso quanto ao lagostim pré-histórico aprisionado no fosso. Então a gente vê ali aquele lagostim ou caranguejo, né, o crustáceo. Ele está lá, afundado no mar. Né? Ele também vem à superfície, mas ele está afundado no mar. Então, a representação da pessoa que tem lá no mitológico, nas outras cartas, vai aparecer como lagostim, né? Em que está fazendo essa ida aos mundos, né? Tanto ao fundo do mar quanto à superfície. Então, quantas vezes esse aspecto acontece conosco? Quando estamos tristes, quando estamos infelizes, né? Quando tem alguma frustração, quanto que a gente desce dentro do mais profundo nosso, né? Desce e vai lá no fundo do poço, como as pessoas falam. Nenhuma mão auxiliadora se estende a fim de puxá-lo para cima. Nenhuma estrela guia lhe ilumina no céu. Esse é o momento mais desolado da sua jornada. Não que não tenha ninguém para ajudar, porque às vezes a própria pessoa não compartilha do problema que ela está sofrendo, mas ela se vê sozinha, né? Então a definição de White representa a vida da imaginação separada da vida do espírito. A luz intelectual é um reflexo, além dela está o mistério desconhecido que não pode aparecer. A mensagem é: paz, fica quieto e poderás acalmar a natureza animal, enquanto o abismo por baixo perderá substância. Também pode significar inimigos ocultos, perigo, calúnia, escuridão, terror, decepção, forças ocultas, erros. Tudo que leva uma pessoa ao fundo do poço. Vamos lembrar que essa carta é a noite escura da alma, o fundo do poço. Wirt fala, o teatro onde a existência humana é encenada, as ilusões de materialidade, Maya, que é justamente esse mundo de ilusão. O caminho da vida terrena com seus julgamentos. Quantas vezes o julgamento nos leva a estados terríveis de emocionais, né? São as quedas, ferimentos, que nos leva a reconhecer o erro, a perder nossas ilusões e nos direcionar para um surgimento da luz plena. Aparência exterior, o que está ao alcance dos nossos sentidos. Quanto a gente mostra uma coisa e a gente por dentro está vivendo outra. Só quem sabe é quem está passando. Então a Lua, ela vem com essa da origem mais da saxônica aí, Moon, também do sânscrito, né, que vai ser lua ou mês, ou no antigo grego, que aí vem trazer as palavras arquetípicas: boca, dinheiro, moeda, menstruação, menopausa, maníaco, mania. Vem muitas mulheres, homens também, debate, tristeza, morosidade, tem muita coisa. São sempre lembrando que na língua original vai dar o prefixo ou o sufixo de uma palavra. E depois também vem brilhar, né? Lunar,
pulmão, iluminação. E aí veja que a medicina chinesa fala quando a gente está triste, o nosso pulmão, né, está sendo afetado, o nosso chakra cardíaco está sendo afetado. E aí vocês vão ver. Por que a gente traz essas questões da gente observar o que a palavra origina ou que deriva daquela palavra, para a gente entender por que tem essas imagens, né, sendo pintadas dentro da carta e os significados da carta. A letra Tzad, que é fé, a fé dos justos, um justo, um lado, caçar, caos em aramaico. E o simbolismo do 18 representa uma atividade que se fecha sobre si mesma, uma dupla corrente que se neutraliza, um conjunto exprime estagnação, cuja imagem na carta é simbolizada pelo escuro do eclipse do plano mental, no plano anímico. Então aí vocês veem que realmente é um eclipse, né? Então tem algo passando na frente do Sol. Por isso que a gente vê os raios solares, mas a gente vê a Lua ali. Pela rigidez das torres e o choque dos cães enfrentando-se. Então, tem cães que estão olhando um para o outro ali, se enfrentando em uma carta. No plano físico, finalmente, pelo pântano. Então, a pessoa está lá com os pés nesse lugar encharcado, num pântano. Então, a gente vem e observa agora o significado mais aprofundado. A paisagem desolada, o lagostim com as garras estendidas, parece barrar-nos o caminho. É um símbolo dos medos íntimos, medo de infância, ressurgindo agora na vida adulta, ansiedade, falta de lógica. Do outro lado dessa água do esquecimento, um cachorro, um lobo, são criaturas do mundo subterrâneo. A gente vai ver deusas e deuses que falam que tem esses animais, né? Ali. Se você olhar os filmes que tem falando sobre mitologia, tem um filme que ele mostra, né, a parte onde a Perséfone, ela tá lá no inferno e ela tem o cão dela, e ela é a mulher do Hades, né, do diabo. E ela tem os cachorros dela lá. Então mostra lá que os cachorros são os guardas, sei lá, os amigos da deusa da noite, né? Hecate também. Então a gente vai olhar que essa carta está falando de uma parte sombria, então vai associar essas deusas que tem cachorro. Bom, elas são deusas infernais que vivem no subterrâneo, lá no nosso inconsciente. Né? São criaturas do mundo subterrâneo, guia das almas para a terra dos mortos. Quem que é Anubis? O guia das almas para a morte, lá para esse movimento aí. E Anubis não é um deus negativo, é um deus positivo, da luz. Mas ele está lá guiando os mortos. Ele é um cachorro, a cara dele é de cachorro. Então, quer dizer, quando a gente está fazendo um processo terapêutico, a gente está olhando os aspectos negativos de uma pessoa, inconscientes, que precisam, ou os instintos dela, que precisa olhar ali, na verdade, o terapeuta está sendo uma espécie de Anubis, né? Então, guardam o acesso a duas plantinhas, a duas torres, perdão, de ouro que marcam a entrada da cidade eterna, destino do herói. Duas plantinhas de ouro sugerem flor de ouro da imortalidade, inclusive que as pessoas usavam, né, nas cabeças. A preciosa flor tradicional procurada pelos heróis da mitologia antiga. O nosso herói não poderá alcançá-la enquanto não tiver cruzado as águas e passado entre as duas feras ali que estão próximos a duas torres. Sua única esperança reside no rosto dentro da lua escurecida, emoldurado num colar de arco-íris, simbolismo da esperança e promessa. Como a lua, renascida da escuridão, se transformará para brilhar outra vez,
assim possa ele também emergir renascido dessa noite de terror. Então, depois que a gente passa tanto pela essa noite escura da alma, vai vir a próxima carta, que é o Sol. Então, a gente passa pelo tormento e depois a vida modifica. Então, se a gente está passando por algo ruim, podemos já ficar tranquilos, porque isso vai passar. Na Lua, o puxão regressivo da Mãe Natureza é simbolizado pelo Lagoshin, que vive nas profundezas e anda para trás. Pelo cachorro ou lobo, sei lá, pela própria Lua, que parece sugar-lhes as energias, desviando o herói da ação liberada. A deusa Lua é a feiticeira e encantadora. Como Luna pode levar o homem à loucura, como as crises, né? Por exemplo, Circe, né? Que é a deusa da Lua, a deusa Lua, sua magia transforma seres humanos em porcos. E como Medusa, o seu olhar hipnótico paralisa a vontade. Então, descer às profundezas significa ser privado da costumeira orientação diurna, ou seja, ter clareza da situação. Ir às profundezas, você vai em busca de olhar quais são os aspectos, quais são os gatilhos, quais são os problemas que estão acontecendo no seu submundo, que está reverberando no mundo externo, no mundo consciente. A Lua revela 3 faces, a carta representa a vida da imaginação distinta da vida do espírito. A estrada entre as torres é o caminho para o desconhecido. O cão e o lobo são temores da mente natural na presença daquele lugar de saída. Então, mesmo para a pessoa sair do problema que ela está, ela tem medo. Mesmo assim. Muitas pessoas não procuram tratamento, né? Não conseguem passar por esses portais, porque vão enfrentar quem elas realmente são e os problemas que elas trazem. Quando só há para guiar uma luz refletida. A carta representa a vida da imaginação, distinta da vida do espírito. A estrada entre as torres é o caminho para o desconhecido. Com suas pinças que agarram e se enterram, representa uma espécie de estado expiatório, devido às formações parasitárias do indivíduo, formações que sempre se originam dos estados psíquicos maléficos que sua cor azul manifesta. Então, lembrando que a cor azul é uma cor do inconsciente e é uma cor espiritual também. Bom, então a gente tem esses significados aqui. Só trazendo uma curiosidade, então Circe é, na mitologia grega, uma feiticeira em versões racionalizadas do mito, uma especialista em venenos e drogas. Também é a deusa ligada à feitiçaria, assim como sua mãe Hécate. Hécate, né, ela seria a deusa das terras selvagens e dos partos. Era geralmente representada segurando 2 tochas ou uma chave em períodos posteriores na sua forma tripla. Está associada a encruzilhadas, a estradas, fogo, luz, a lua, magia, bruxaria, o conhecimento de ervas e plantas venenosas, fantasmas, necromancia e feitiçaria. Ela andava, acompanhava de seus cães, lobos e ovelhas negras. Por isso que tem aquela coisa de ser a ovelha negra, né? Então vem daí, não tem nada a ver com discriminação. Já Luna, na mitologia romana, é a encarnação divina da lua. É muitas vezes apresentada como um complemento feminino do sol, concebido como um deus. Luna também é, por vezes, representada como um aspecto de deusa romana tripla, juntamente com Prosepina e Hécate. Então, por isso que é muito misturado, gente. São aspectos. A gente tem que entender o que o arquétipo representa e o que eles proporcionam, digamos assim. Então, ela representa a regeneração, ela também é guardiã da sabedoria, do poder, né? Uma outra curiosidade
É sobre a carta onde aparece o cão de 3 cabeças, monstruoso aí, né? No caso, na carta não tá tão monstruoso, mas ele guardava o mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, né? Deixando as almas entrarem, mas jamais saírem. Então, algumas curiosidades para a gente entender essa questão do mito. Faltou Medusa, né, gente? Peraí. Então, Medusa era, né, então, um ser monstruoso na mitologia grega, e ela possuía 2 irmãs, e sendo a única que não era imortal. E tinha a aparência de uma serpente e transformava tudo, né? Todos, que a encaravam em pedra, certo? Então teve toda a história dela que um deus pegou cortou a cabeça dela, conseguiu cortar a cabeça dela, Perseu, e daí depois usou ali a cabeça dela para bastante coisa. E ela está retratada também como no escudo da deusa da sabedoria, né, Atena. Então tem toda uma história aí. Gente, então a gente volta na próxima aula com a leitura.